Pensei em partilhar convosco 3 pontos. O primeiro ponto sobre, de certa maneira, o mote, o tema de que parte esta reflexão, que é o problema da pobreza. Eu julgo que temos que começar por aí, porque de facto, neste momento é um desafio imenso, é uma ameaça imensa ao bem-estar e à dignidade das pessoas e à sustentabilidade das nossas sociedades. E, portanto, eu gostaria de começar por aí. Depois, uma nota sobre as potencialidades e as fragilidades do CLDS como programa. Sinto-me obrigado a dizer algumas coisas sobre isso, porque eu acho que, como programa, poderia ser melhor. Tem potencialidades, mas de facto também tem muitas fragilidades como programa. E, finalmente, depois o terceiro ponto, são os fatores e as situações que eu poderia chamar de mais sucesso nos CLDS, nestes vários territórios que eu estou a acompanhar. Como nós sabemos, a pobreza tem, de facto, várias dimensões que vão para além da questão do rendimento, tem a ver, claro, com o desemprego, tem a ver, claro, com as relações sociais que são perdidas, ou que são fragilizadas, ou que são discriminadas, tem a ver com menor acesso à educação, menor escolarização, de facto, déficits muito consideráveis na escolaridade. Isso continua a ser uma componente muito forte da pobreza em Portugal. Tem a ver com a componente do acesso à saúde. Continuamos a ter problemas apesar dos avanços que houve, das melhorias que houve, medidas na longevidade, medidas nas taxas de menor mortalidade infantil, continuamos a ter falta de acesso ou deficientes acessos à saúde que marcam dificuldades nesta área e, portanto, que marcam situações de privação nesta área. Temos também aquilo que podemos chamar de pobreza cultural, quando os valores de uma cultura, de um povo, são olhados com desconfiança, com preconceito e com discriminação, como acontece, por exemplo, ainda hoje em Portugal, com as comunidades ciganas, de uma forma geral. Temos depois a pobreza expressa de forma ambiental em contextos territoriais específicos, como por exemplo acontece nos bairros sociais, onde a degradação das condições de habitação, do espaço público, da recolha do lixo, etc., marcam profundas feridas ambientais também desse ponto de vista mais urbano. Temos também depois os problemas da má habitação e da sobrelotação, portanto os problemas, há um déficit de 70 mil habitações em Portugal e há problemas graves de falta de habitação, porque a habitação pública continua a ser insuficiente, como sabem, apenas 2% das respostas em Portugal são de habitação pública e devia ser claramente muito, muito superior. E depois temos os problemas mais de última linha, como o caso dos sem-abrigo, das famílias monoparentais, etc. Portanto, nós continuamos a ter uma pobreza multidimensional, uma pobreza muito extensa e que nos últimos tempos se agravou com a pandemia que estamos a viver. Agravou-se uma expressão importante que acompanha a pobreza, que é as desigualdades. E isto faz com que hoje, inclusive em muitos CLDS, e bem, tivessem que rever as suas finalidades, as suas ações, os seus projetos. Porque, de facto, estão no terreno, têm recursos, e face a esta vaga de agravamento da pobreza, os CLDS, em muitas circunstâncias, felizmente que houve uma abertura da Segurança Social para isso, tiveram que alterar muitas vezes aquilo que estavam a pensar fazer. Eu confesso que tenho muitas dúvidas e interrogações sobre os CLDS, vou ser franco sobre isso. Eu acho que os CLDS podiam ser uma coisa muito melhor organizada e muito mais interessante. Desde logo porque tem uma potencialidade interessante que vem da sua herança. Os CLDS sucedem-se a uma sequência de programas que deixaram marcas positivas e negativas, é certo? Mas que, sobretudo, deixaram lições e aprendizagens. Podia referir aqui vários exemplos, centro-me em 3 que considero que foram mais bem-sucedidos, mas eventualmente esta opinião pode ser partilhada por outras pessoas. Mas refiro ao programa Integrar, ao programa de luta contra a pobreza, programa nacional, programa europeu e depois programa nacional de luta contra a pobreza, e ao programa Equal, estes 3 em particular. Eu acho que estes 3 programas abriram caminhos em Portugal para coisas que se trabalhava pouco na luta contra a pobreza, que era a visão integrada, por exemplo, a ligação ao desenvolvimento local, as parcerias, a dimensão económica na luta contra a pobreza, então surgiram coisas como as empresas de inserção, a economia solidária nos Açores, etc.
Portanto, houve um conjunto importantíssimo de caminhos novos, experimentados, e em alguns casos com resultados claramente reconhecidos, e positivos e reconhecidos, e que infelizmente parecem não ter servido de lição para o CLDS. O programa do CLDS devia ter herdado melhor e mais explicitamente as lições destes programas. E isso não aconteceu. Parece que se trata de outra coisa, parece que está a recomeçar. Uma outra potencialidade importante que os CLDS apresentam como programa é a sua base local. Eles são CL, L de local, DS de desenvolvimento social. É preciso aqui conjugar duas coisas, e isso às vezes passa despercebido no aproveitamento deste programa. Eles, de facto, tentam conjugar uma coisa que é o desenvolvimento social, tal como foi definido pela Conferência de Copenhague em 1995 e assumido no primeiro governo Guterres, ao ponto de a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, ter passado a chamar-se IDS, Instituto para o Desenvolvimento Social. Isto não foi indiferente, foi uma opção política e estratégica. E ao ponto destes ensinamentos da Conferência de Copenhaga terem, ao bocadinho, não sei se me enganei, disse Estocolmo, Paris e Copenhaga, a Conferência de Copenhaga em 1995 ter definido orientações políticas, de política social, que tiveram expressão em Portugal, nomeadamente através do rendimento mínimo garantido, na altura, agora rendimento social de inserção, perdendo-se aquilo que era a filosofia original, e depois as redes sociais. Ora bem, isto significava que o desenvolvimento social tinha potencialidades em Portugal, dado o quadro estratégico que foi definido nessa altura, o CLDS tinha as potencialidades, até no próprio nome, de conjugar os princípios de política social da Conferência de Copenhaga e os princípios metodológicos do desenvolvimento local. Está lá no nome, o L e o DS. Infelizmente, isso nem sempre é totalmente aproveitado, porque isto implicava, nomeadamente, duas coisas. Uma ligação mais estreita, mais íntima, mais conseguida às redes sociais, efetivamente com parcerias de desenvolvimento local, que muitas vezes não acabam por ser instrumentos de rotina e às vezes de municipalização, e não instrumentos de parcerias para o desenvolvimento local, de igual para igual, na horizontalidade, e isso é pena porque depois acaba por se perder esse potencial de ligação entre os CLDS e as redes sociais, que Portugal é um dos países que tem essa possibilidade de ter redes sociais a nível local, em todos os concelhos, e isso é de facto um trunfo espetacular que é muito mal aproveitado, na minha opinião, e os CLDS deviam ter essa ligação mais forte, mais íntima, mais conseguida, em continuidade, ligando de uma forma mais explícita aos diagnósticos sociais, o que implicava a sua atualização permanente, o que também não acontece na maior parte dos casos, e também a sua ligação mais explícita como componente do PDS, ou seja, do Plano de Desenvolvimento Social. Às vezes isto acontece em teoria, mas não acontece na prática, às vezes nem na teoria acontece, e portanto eu penso que há aqui um potencial e um trunfo que se perde nesta ligação que o nome do programa parecia indicar. A mesma coisa em relação ao L, ao desenvolvimento local. Ou seja, o desenvolvimento local pressupõe 10 pontos que implicam, desde logo, não vou dizer todos aqui, obviamente, mas que implica, sobretudo, uma visão integrada, uma componente fortemente participativa e de empoderamento das comunidades, uma componente de trabalho e parceria e uma componente de flexibilização permanente. Estes 5 pontos são talvez os essenciais daquilo que nós chamamos de desenvolvimento local. E este potencial devia ser carreado, devia ser transferido, devia ser tido em conta nos CLDS. E na maior parte dos casos não acontece. Nos CLDS que eu vejo, não há visão integrada, os eixos são desarticulados, a ideia dos eixos podia ser uma boa ideia, mas acabam por ser muitas vezes desarticulados, cada um funciona para o seu lado, como se não tivessem nada a ver um com o outro. As equipas deveriam ser, e são muitas vezes, até por definição das regras, multidisciplinares, não são interdisciplinares, ou seja, sendo de várias disciplinas, nem sempre cruzam e combinam as suas competências e um trabalho integrado. Portanto, acaba por cada um trabalhar no seu eixo, como se fosse autónomo, e portanto isso acaba por perder a tal visão integrada. E a questão das parcerias também muitas vezes fica definida na candidatura, mas depois na prática, efetivamente, não se pratica, não se envolve
a todos os outros parceiros que são pertinentes, e muitas vezes até o CLDS acaba por se sobrepor a coisas que já estão a ser feitas no local, como por exemplo os IPs, como por exemplo os atendimentos de emprego, por exemplo os atendimentos sociais. Eu encontrei num poucos CLDS onde essa era uma das queixas, ou seja, a sobreposição de funções e de atividade. E, portanto, há aqui um conjunto de potenciais importantes, nomeadamente a herança de outros programas, esta particularidade de ser DS, e, portanto, receber a influência da Conferência de Copenhaga, e ser L, ou seja, poder sofrer a influência estratégica do desenvolvimento local, que estão muitas vezes limitados. Daí que tenho, de facto, constatado que muitos CLDS fazem umas coisas interessantes, mas que ficam por ali e, portanto, morrem quando acaba o programa e não têm a sustentabilidade que as redes sociais lhes deviam dar e que as políticas sociais locais lhes deviam dar. E, portanto, isso não acontece muitas vezes e, portanto, há durante o período de 2, 3 anos dos CLDS uma série de ações interessantes, vão-se resolvendo problemas, mas depois sem continuidade, o que é pena, não é? Porque acaba por se perder a sustentabilidade das ações. Dito isto, porque eu penso que já estou a chegar ao fim do tempo, gostava então de me centrar agora no terceiro ponto, as condições de sucesso. Eu confesso que, apesar destas minhas interrogações e dúvidas, há, contudo, casos que têm corrido bastante bem. Nomeadamente, está a ser o caso, ainda muito no princípio, de Santa Maria da Feira, nomeadamente alguns dos CLDS que eu tenho estado a acompanhar aqui no Médio Tejo também apresentam situações interessantes de sucesso, e alguns zonas das freguesias de Lisboa também. Quais é que são, na minha opinião, essas condições de sucesso que têm permitido que isso tenha acontecido nestes casos que eu referi? Primeiro, quando as equipas, já acabei por referir isso, mas vou agora sublinhar, quando as equipas não são meramente multidisciplinares, mas são interdisciplinares, ou seja, quando funcionam permanentemente em interação entre si, permanentemente em reflexão conjunta, permanentemente em avaliação, permanentemente em flexibilização e correção. Infelizmente, no anterior programa, nem sempre isto era permitido, mas pronto, quando há de facto essa criatividade, quando há de facto essa luta permanente pela flexibilidade, isso tem funcionado nas equipas interdisciplinares, é uma primeira condição de sucesso nos territórios. Uma segunda condição é quando essa interdisciplinaridade se traduz numa ação integrada, ou seja, quando ela se traduz na prática em ações cruzadas e integradas entre os diferentes eixos, e quando, em alguns casos, equipas foram suficientemente rebeldes para fugir do que estava confinado, do que estava delimitado nos programas e fazer coisas que não estavam previstas, digamos assim, à margem do que, e portanto fazendo ali alguma engenharia, digamos assim, de ações e engenharia financeira para poder fazer coisas que o planeamento não previa, mas que eram absolutamente fundamentais fazer porque o território assim o exigia e porque a luta contra a pobreza assim o exigia. Deste ponto de vista, infelizmente, a pandemia atual está a obrigar exatamente a ser-se mais flexível. E, portanto, é por uma má razão, mas pode ser que tenha um bom resultado, que é maior flexibilidade e abertura em relação a isso. Portanto, duas condições de sucesso para já: equipas efetivamente interdisciplinares e não apenas multidisciplinares. Multi significa que há várias disciplinas, mas não interagem. O inter significa que interagem entre si e articulam as suas ações. A segunda condição, que isso se traduza de facto em ações verdadeiramente integradas, criativas e que mesmo tenham a coragem de sair fora do que está previsto. E, portanto, há aqui uma terceira condição que ficou implícita e que eu agora gostaria de explicitar, que é o tal planeamento com improviso. Planeamento e improviso, e não só planeamento. Aliás, devo dizer, já agora entre parênteses, que um dos erros que eu acho que está a ser cometido no programa é confundir indicadores de execução ou de realização com indicadores de resultado. Quando se diz que devem ser atendidas não sei quantas pessoas ou devem ser formadas não sei quantas coisas, isto nunca pode ser um indicador de resultado. Isto é um indicador de execução, de realização. Eu posso atender e supostamente ter em sala de formação não sei quantas pessoas, mas o resultado não é as pessoas que vão lá frequentar a ação ou que são atendidas.
é quantas dessas pessoas atendidas e quantas dessas pessoas formadas efetivamente foram formadas ou efetivamente mudaram a sua vida ou tiveram sucesso ou foram encaminhadas para soluções para os seus problemas. E, portanto, há que distinguir, isso é uma coisa que o programa nem sempre distingue, indicadores de resultado, ou indicadores de realização ou discussão, de indicadores de resultado ou de eficácia. Isso também é outra coisa que não ajuda muito, às vezes, a definir o que é que se deve atingir, quais são os métodos destes programas. Depois, uma quarta condição, portanto, já falei das equipas interdisciplinares, já falei das ações integradas, já falei do planeamento com improviso. Uma quarta condição é que o CLDS não resida apenas na entidade promotora e nas equipas, mas num coletivo de parceiros. Isto é absolutamente fundamental. O CLDS é um trabalho conjunto, é um trabalho de desenvolvimento local, é um trabalho de parceria. E, portanto, uma condição de sucesso é precisamente a existência de parceiros, um coletivo de parceiros. Por exemplo, na cidade de Lisboa, nos projetos que eu estou a acompanhar, a condição de sucesso que está neste momento a ser mais importante é eles estarem incluídos num grupo comunitário. E um grupo comunitário, há 16 na cidade de Lisboa, um grupo comunitário é quando um coletivo de moradores e de instituições que intervêm no território, de forma periódica, normalmente agora no confinamento de 15 em 15 dias, anteriormente mês a mês, se reúnem para discutir em conjunto os seus problemas e definirem as soluções para esse conjunto e tentarem construí-las. Ora, o CLDS é um dos caminhos de soluções para os problemas das pessoas, do desemprego, da solidão, da falta de acesso à educação, da falta de mobilização comunitária, etc. Os CLDS, neste momento, estão a ter mais sucesso, são aqueles que estão a discutir tudo isto, a partilhar constantemente o que fazem em grupos comunitários, em coletivos de ação. Isto é absolutamente fundamental. A meu ver, é uma das condições de sucesso. Aliás, no caso de Santa Maria da Feira, não existem grupos comunitários, mas existe uma coisa muito parecida, que foi o facto do município ter convertido as suas comissões sociais de freguesia em fóruns sociais comunitários, ou fóruns sociais de freguesia, há 22. Eu estou a acompanhar esse processo. É muito interessante porque significa uma nova forma de ver o trabalho da rede social, através de uma descentralização para os fóruns comunitários, para os fóruns de freguesia, e isso é uma outra condição do sucesso no CLDS. Quando o CLDS está inserido numa dinâmica destas, ele tem muito mais possibilidades de sucesso, porque a parceria funciona muito mais. Depois, uma quinta condição é quando os CLDS conseguem convocar e trabalhar efetivamente uma visão participativa das suas ações. Ou seja, ver as pessoas, neste caso as pessoas mais fragilizadas, não como, digamos, problema, mas como solução. Vê-las como capacidades e não apenas como fragilidades. Vê-las como atores e não apenas como objeto da minha intervenção. Essa questão às vezes está nos discursos, mas não está na prática. É preciso que as equipas do CLDS percebam que trabalhar de uma forma participativa demora mais tempo, mas é muito mais eficaz, é muito mais profundo, mas exige metodologias próprias que apelem a essa possibilidade de participação. E, portanto, essa é uma condição também absolutamente fundamental, uma quinta condição. Uma sexta condição, e fico por estas 6, é transformar os CLDS numa dinâmica. Não, ainda falarei de uma sétima, vou acrescentar agora uma sétima. De converter os CLDS naquilo que, a meu ver, é a dinâmica de regulação do século XXI, que é uma dinâmica de governança local, partilhada e participativa. De certa maneira, reúne os pontos anteriores. Mas significa o quê? Nós tivemos no século XX uma regulação que oscilava entre o mercado, e cada um se amanhava por si próprio, não é? A moda mais recente disto é o empreendedorismo. Para resolver os problemas da pobreza e do desemprego, as pessoas devem ser empreendedoras, não é? Portanto, é a lógica do individualismo e do mercado. Enquanto que a outra solução alternativa a esta era o Estado resolve tudo, tapa todos os buracos. De certa maneira, isto correspondeu aos dois modelos de referência do século XX, que foram ou capitalismo liberal ou socialismo burocrático. No século XXI, estes dois modelos não servem. Nós precisamos de um outro modelo. E, na minha opinião, o modelo que precisamos para o século XXI deve trazer para o centro da regulação a comunidade e as suas organizações da sociedade civil e juntar estas três peças, ou seja, a parte do mercado, a parte do Estado e a parte da comunidade, numa cogestão em tripé, digamos assim. É isto que nós chamamos hoje uma governança local, partilhada e participativa. Eu explico. Governança significa uma ação de regulação ou de gestão
que não é apenas do Estado, por isso, em vez de governação, usa-se governança, neste sentido. Local significa que o ponto de partida destas experiências é claramente o local, é onde neste momento se podem fazer coisas mais interessantes, e daí o CLDS ter essa potencialidade. Partilhada significa que é feita em parceria, envolvendo todos os parceiros pertinentes, as empresas, os organismos públicos, as instituições sociais, as organizações sociais, a sociedade civil, as associações locais, etc. E participativa significa que democrática, envolvendo todas as pessoas, mesmo ou sobretudo os sem voz, aqueles que são a prioridade e os participantes mais importantes destes projetos, portanto, os CLDS. É isto que significa governança local partilhada e participativa. É este o modelo que nós neste momento estamos a construir em Lisboa. Em Lisboa é uma experiência muito interessante que eu ainda não vos falei, mas estamos a construir com o grande apoio da vereadora da Habitação e do Desenvolvimento Local. Já fizemos várias reuniões com os grupos comunitários, já temos temas de prioridade para esta governança local partilhada e participativa, e vamos avançar nesta direção como um projeto inovador, como um projeto piloto, com temas como precisamente os problemas do espaço público, os problemas da pobreza, os problemas do desemprego, os problemas da segurança, vão ser os primeiros temas deste novo modelo de regulação. Eu acho que os CLDS poderiam ser, exatamente, é isso que estamos também a desafiar os CLDS da cidade de Lisboa, serem uma experiência deste tipo. A mesma coisa se está a passar neste momento em Santa Maria da Feira, por exemplo, os CLDS. E este é, a meu ver, uma condição fundamental, porque abre as portas a um novo modelo de regulação, uma condição de sucesso. E, para terminar, uma sétima condição de sucesso resulta deste último ponto, mas eu vou explicitá-la. Mobilizar a comunidade, toda a comunidade, como parceira, como cúmplice do CLDS e como cúmplice desses projetos. Isto não deve ficar pelas instituições, isto não deve ser tecnocrático, deve ser democrático. E, portanto, uma condição de sucesso territorial dos CLDS é a sua democratização. Ou seja, um vizinho, um morador, um líder local, uma associação de moradores, uma associação de pais, uma coletividade local, são componentes fundamentais da luta contra a pobreza e, portanto, devem ser mobilizadas para os CLDS. A minha observação é que, exatamente quando nós reunimos estas 7 condições, nós temos muito mais possibilidade de sucesso e temos muito mais experiências de sucesso. Eu bem sei que isto parece ser muito exigente, é verdade, mas a pobreza é um desafio imenso e nós não podemos brincar com esta luta, precisamos de levar a sério, com exigência e com rigor.